é a estratégia do inimigo. Estratégia do inimigo. Deixa eu calar esse. Vai que alguém liga para mim, né? Bem, estratégia do inimigo. E nós estamos nesse mundo e a nossa luta não tem sido fácil. Amém? Nossa luta tem sido árdua. Nós temos problemas, dificuldades, desafios, mas temos um arqui-inimigo que é doido para atrapalhar a nossa vida. E naturalmente, eu lembrei da Síria e Israel. Então, um dos textos da Bíblia que fala sobre esta luta, esta guerra da Síria com Israel, está no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Ou seja, o rei da Síria estava em guerra com Israel. E a gente pode imaginar o que é uma guerra. Nós estamos vendo aí, atualmente, uma guerra que já completou 1 ano. Graças a Deus nós não temos idade, né? Não passamos pela guerra, mas a guerra deixa marcas irreparáveis. E esse rei, ele, naturalmente, articulava contra Israel, né? Naturalmente, o chefe, né, o comandante de um exército, ele tem as suas estratégias. Então, todo comandante tem que ter a estratégia de guerra. E aí nós vemos então que nesta guerra, vou falar para você, né, contar para você alguns lances desta guerra, nesse capítulo 6, versículo 11. Sendo que as estratégias não tinham sucesso. Eu quero que você saia daqui esta noite, né? Eu quero, e com certeza Deus quer também, com a convicção de que as estratégias do inimigo para a sua vida não vão ter sucesso. Amém? Não vão ter sucesso. Porque, né, nós vemos isso narrado neste livro. Porque nós vamos caminhar e vamos ver que tem situações muito interessantes. Mas vamos ler o versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Ou seja, a gente não leu o texto todo, né? Ele, quando desenhava a estratégia contra Israel, alguma coisa acontecia e atrapalhavam o plano dele. Olha que coisa interessante. A ponto dele desconfiar que havia um espião no meio deles.
Voltando ao versículo 11. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Pensa nisso. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E se você percebe o raciocínio do acontecimento. Tinha uma pessoa que não era traidora, naturalmente, que fazia parte desse exército da Síria, que tinha discernimento, que tinha revelação, não a ponto de caguetar o plano, não. Mas eu achei interessante quando ele se volta para o rei e diz: não, Senhor, não tem ninguém aqui dando informações ao rei de Israel, mas tem o profeta Eliseu lá. O profeta Eliseu, como diz o soldado, ele ouve as suas palavras dentro do seu quarto. Olha só que bacana. Como é que pode isso? Eliseu era o profeta que falava em nome de Deus. Profeta naquela época tinha uma autoridade, hoje nós não temos mais profeta. Mas profeta naquela época tinha essa autoridade. Ele ouvia lá, talvez, a oração, a prece, o que seja, do rei da Síria. Ele ouvia a estratégia de guerra. Por quê? Porque era contra Deus. Era contra o povo de Deus. Caramba! Esse cara tinha que se converter, né? Mas não. Descubra onde está esse profeta. Eu vou prendê-lo. Então você vê aqui que nós vivemos esse tipo de coisa hoje. As estratégias do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. E essas estratégias não terão sucesso. Porque hoje não é o profeta Eliseu, mas é o nosso Deus, é o Espírito Santo, quem ouve a estratégia e te dá livramento. E aí nós vemos que, se você acreditar que as estratégias do inimigo contra você e a sua família
não vão ter sucesso, você vai vencer. Amém? Vai vencer. E veja bem, quando eu falo de estratégia de inimigo, não é que nós não vamos ter lutas, dificuldades. Não. Nós estamos no mundo, gente. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Deu aí uma injeção em nós de ânimo, mostrando o seguinte: olha só, eu venci o mundo, você também pode vencer. Amém? Pode vencer. Porque Jesus estava aqui como homem. Tudo que você sente, Jesus sentia. Desejo, dor, fome, sede. Eu gosto muito dessa frase. Ele esvaziou-se da sua glória e veio habitar entre nós. Ser como nós somos. Eu lembro que quando Jesus veio a este mundo, foi criado, cresceu, aprendeu, ia passar pelas águas. João Batista o avista de longe, ali naquele rio Jordão, batizando. A emoção de João Batista foi tão grande, naquele momento, e quem não se emocionaria? João Batista olha e diz: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que revelação! Então Jesus era homem, era um ser humano. Nós vimos isso na crucificação. O sofrimento, a dor, o suor, o sangramento, para mostrar que não era um boneco que estava ali, não, era uma pessoa. Mas o inimigo, ele é insistente. A estratégia do rei, aquela coisa toda, e o inimigo se comporta assim. E aí ele deu continuidade ao plano. Vem comigo no versículo 14 e 15. Então o rei da Síria, botei ali da Síria para você saber, Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Eu digo para você esta noite, aos olhos naturais, que são os nossos, aos olhos humanos, nós nos desesperamos quando a situação está feia. Esse servo que é aquele Geazi, ele acorda cedo, vai lá fora e depara
e vê aquele montão de cavalos, soldados, carros de guerra, e ele fica apavorado. Assim somos nós. Quando entra uma enfermidade dentro da nossa casa, quando entra uma dificuldade no nosso emprego, no nosso trabalho, a gente se desespera. A gente esquece até que tem um Deus que tudo pode. Geazi estava ali ao lado de Deus, ao lado do profeta, e ficou desesperado. Ficou com medo. Provavelmente domingo eu trago uma mensagem para você sobre isso. Medo. E olha, hoje nós estamos morrendo de medo. Tem gente que não veio à igreja hoje porque já não está saindo mais à noite. Está com medo. Vai viver acuado. É isso que o diabo quer. Que você não saia mais de casa, que você não vá mais trabalhar, que você entre em depressão, que você... Essa é a estratégia dele. Aí Geazi fala para o profeta, caramba, o que nós vamos fazer, Senhor? Eu quero dizer para você que quando Deus te marca, quando Deus te separa para abençoar, não tem inimigo que lhe toque. Então seja bênção. Seja bênção. Abençoe a vida das pessoas. E olha, quando você se propõe a abençoar, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Para quê? Para ingratidão. Aquele que abençoa passa por muitas ingratidões. Mas, gente, só sofre ingratidão quem abençoa. Quem não abençoa não faz nada. Não tem porquê. E aí nós vemos que, de fato, quando Deus ele separa você para abençoar, o inimigo pode ficar furioso. Mas você vai vencer. Eu quero abrir aqui um parêntese. Você vê que eu estou insistindo com Eliseu, né? Eliseu, para mim, é o cara. Quando chegar lá no céu, eu vou dar um beijo nele, um abraço. Falar, Eliseu, rapaz, tu não é mole não. Como você abençoou minha vida, Eliseu. Como você me animou quando eu estava desanimado. Como me levantou quando eu estava caído. Através do seu testemunho, da sua vida com Deus. Olha, você tem que ler esses livros que falam de Eliseu. Uma vez Eliseu saiu, você deve lembrar, né? Não foi o shopping, não. Né? Eliseu saiu cheio de alunos, seminarista, estava aprendendo, né? Aquela coisa toda. E quando ele ia atravessar lá o rio, tinha um grupo que começou a caçoar de Eliseu. Acho que Eliseu era careca, né? Era calvo. Aí começaram, hoje na linguagem de hoje, começaram a zoar Eliseu. Eliseu olhou, virou e amaldiçoou aqueles jovens, aquelas pessoas. E a Bíblia diz que eles morreram. Tamanho poder. Você percebe que estão fazendo isso com Jesus, com o crucifixo, com não sei o quê. Gente, pessoas condenadas ao inferno. Tem jeito. Vão responder por tudo que estão fazendo contra Deus. Mas vamos lá. Abro parênteses.
E quero mostrar para você que o Deus que você serve é um Deus de restituição. Quem crê, diga amém. Deus de restituição. O que é restituição? É aquilo que você perdeu e Ele vai te devolver. Aleluia. Você vai recuperar. Não acredita? Então vamos lá. Depois você vai ver no capítulo 8, fala bem melhor. Eu aqui fiz só uma síntese, né, do acontecimento, porque você vai lembrar. Até porque eu estou falando de Eliseu. Aquela viúva que Eliseu ressuscitou o seu filho. Lembra disso? Ela, né? Geazi foi lá e falou, não, dá um filho a ela. Eu falei isso, acho que domingo passado. E aí, Deus deu um filho àquela mulher. E o filho dela se tornou um garoto, um adolescente e morreu. Aí Eliseu foi lá e ressuscitou a criança. Olha que bacana. Eliseu chama essa senhora e fala para ela o seguinte: senhora, nós vamos passar 7 anos de fome. Já imaginou isso? Falando para ela. Então, olha só, a senhora, você lembra que essa senhora era uma senhora de posses. Então, a senhora faz o seguinte: vai peregrinar em outras terras. Tipo, sai daqui que são 7 anos de fome. Ela era sunamita, não era israelita. Aí a mulher foi, pensou, e a Bíblia diz que ela de fato foi peregrinar lá na terra dos filisteus. Passou 7 anos lá, gente. Fugiu da fome. Vê como Eliseu bacana? Lembra? Quando Deus marca uma pessoa, separa uma pessoa, não tem jeito. Essa pessoa vai ser bênção a vida toda. Eliseu deu continuidade. E ela foi embora. Pegou o filho dela, naturalmente, o marido, e foi embora viver em outro lugar, para não passar esse período de fome. Final dos 7 anos, ela volta. O que ela faz? Procura o rei de Israel. E vai lá e fala para ele assim, eu vou parafrasear, né? Para ver se você lê um pouco a Bíblia. Né? Então eu vou parafrasear. Ela disse assim, olha, eu estou voltando. Agora eu quero as minhas terras, as minhas propriedades, os meus bens. O rei de Israel olhou e falou assim, tá bom. Chamou um oficial e falou para ele, olha só, a moça aqui, ela quer a reparação dos seus bens, porque ela passou 7 anos fora desse período de fome. E ela recebeu tudo de volta. Deus de restituição. Amém? E às vezes você fica preocupado, né? Ah, meu Deus, está faltando isso, estou perdendo aquilo e tal. Deus vai restaurar. Vai restituir. Olha só, Deus não precisa da sua condição, do seu dinheiro, nada disso. Deus precisa da sua fé.
da sua confiança. Feliz aquele que confia no Senhor. Fecha os parênteses. Vamos fechar os parênteses, ou parênteses, né? E voltemos então ao servo apavorado. O que eu vou fazer? A coisa não está fácil. Eu moro num bairro assim difícil. Fico com medo disso, daquilo. Eu lembro um período, olha que já tem um períodozinho aí, uns anos. Eu tinha algumas pessoas aqui na igreja que, pastor, não estou vindo à noite não, porque eu estou com medo, está tendo assalto, está tendo... Isso tem anos. Não melhorou nada. Eu acho que até piorou. Nós temos que enfrentar essas coisas. Enfrentar nesse sentido. Confiar em Deus. Não ter medo. Versículo 16. Aí, o profeta responde para ele: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, isso aqui me faz lembrar, dá até sede, né? Isso aqui me faz lembrar de você. Ao de você eu estou olhando para o teto. Eu não estou olhando para você. Mas eu estou falando para você. Por que me faz lembrar você? Porque você, às vezes, fica só olhando a estratégia do inimigo. As coisas do inimigo. E não vê as coisas de Deus. Desse que você serve. Então, olha só, muda o foco da sua visão. Olha para o Deus Todo-Poderoso que você tem. Olha para o Deus socorrista que você tem. O Deus de milagre. O Deus de restituição. Por que eu estou falando isso? Você vai entender, o versículo está ali. Porque quando você acorda, como Geazi acordou aqui, o servo, né, do profeta, diz que ele olhou e só viu as coisas do inimigo. Os soldados, os cavalos, os carros, aquela coisa toda. Voltou apavorado. Eliseu falou para ele o seguinte: meu amigo, olha só, o que nós temos é muito maior do que você está vendo aí. Só que ele não conseguia ver. Como nós também, quando nós estamos no meio de um problema, de uma luta, de uma dificuldade, a gente só vê problema, só vê luta, só vê dificuldade. Quando deveríamos ver o poder de Deus. E crer, não, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar a vitória. Aí Eliseu, no versículo 17, faz uma oração. Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Que Deus abra os seus olhos. Que você consiga ver a sua vitória. Mesmo que ela não exista. Mesmo que ela não seja aparente.
use os olhos da fé. É fundamental isso. Ah, mas aí o senhor está falando porque é o senhor. Não. Eu estou falando porque eu exercito isso. Eu preciso exercitar isso na minha vida. Já são 17 anos, mas os meus olhos ainda conseguem ver a Carla andando. Eu não desisti disso. E aí? Se eu for olhar pelos olhos naturais, eu vou perder a fé. Eu não vou acreditar. Então peça a Deus que abra os seus olhos, o seu entendimento. E não desanime. Não desanime. Coloque no seu coração, eu vou vencer. Eu vou sair dessa. Eu vou dar o brado de vitória. Eu vou fazer como o senhor Antônio fez. Eu vou oferecer um culto de ações de graça. É isso. É isso que Deus quer de nós. Você vê que Deus não está muito preocupado com coisas materiais. A gente até acha, né? Mas Deus não está preocupado com coisas materiais. Mas sim as coisas espirituais. Partindo de nós. Deus quer a sua vitória. Fala para o teu irmão do lado, Deus quer a sua vitória. Se não tiver irmão do lado, fala para você mesmo. Mas não acabou não. Venha comigo no versículo 18. Olha lá. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Você percebe a autoridade de Eliseu? Você percebe que isso pode acontecer com você? Que você pode ter essa autoridade? Só depende da sua vida com Deus. Quanto mais próximo você ficar de Deus, mais você vai conhecer o poder dele. A gente não vê os pormenores de Eliseu, de Elias. A gente não vê nada. A gente só vê a vida que eles têm com Deus, que é tudo. Então, olha só. Você tem que vencer. Vencer o desânimo. Vencer a incredulidade. Vencer a distância que você criou de Deus. E se aproximar dele. Estar com ele. E ele vai fazer como fez aqui com Eliseu. Eliseu pediu que o servo visse. Que Deus abrisse seus olhos. Deus fez. Agora Deus pega, aqueles soldados todos, os sírios, que foi lá para quê? Prender Eliseu. Lembra da estratégia? Me diga onde ele está, para que eu vá lá prendê-lo. Eliseu, em momento algum, você o vê apavorado.
Legal. Agora ele ora a Deus e fala para Deus assim: bota uma cegueira nesse pessoal aí. Gente, eu fico imaginando, né? Vamos imaginar na nossa infinita ignorância. Fico imaginando aqueles guardas, tudo cego, dando cabeçada um no outro. Essa é a infinita ignorância. Agora vamos usar a nossa infinita razão. Razão conectada com a fé, com Deus. Aqueles caras ficaram cegos, normais. Não deram cabeçada em nada, continuavam no cavalo, continuavam no carro, normal. Só não conseguiam ver aonde estavam. E diz a Bíblia que Eliseu os levou a Samaria. Já levou para outra cidade. Olha que eles andaram, hein? Olha o poder de Deus, gente. E a gente ainda duvida de Deus. A gente tem dificuldades e fica: ah, Deus, por que o Senhor me abandonou? Né? Aí Deus fica: estou aqui, abandonei não. Deus, fala comigo, estou falando. Você não escuta. Eu sei que os caras ficaram cegos. Eliseu levou todo mundo para Samaria. Chegou lá em Samaria. Deus, deixa eles verem. Eles viram. Não é aqui. Pegaram o ônibus errado. Foram para o lugar errado. Não, mas foi levado por Deus. Vou dizer uma coisa para você, mas não fala para ninguém não. É só para você. Tem gente que Deus afasta de você para livramento. Sabia? Quem sabe, diga amém. Ele te livra. Olha, você chora um pouquinho, às vezes chora um pocão, né? Chora muito, saudade, estou sentindo falta. Por que aconteceu? Amanhã tu vai saber. Deus te livrou. E você não percebeu. Deus livrou aquele povo ali, graças à palavra de Eliseu, porque você percebe que é sempre dito conforme a palavra de Eliseu. Mas não podia ser conforme a palavra do Ailton, conforme a palavra do Alexandre, do João, do Rubens, da Eunice, da Sara, da Roberta, do Almir. Não, mas foi a palavra de Eliseu. Então nós precisamos estar mais próximos de Deus. As nossas adversidades serão completamente vencidas. Porque a hora que doer, a hora que você gemer, Deus vai estar ali para te consolar. Aleluia. Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que você conhece. Então Deus afasta pessoas de você, que às vezes não tem boa intenção. É um livramento. E aí então, diz a Bíblia que da parte da Síria,
não houve mais investidas na terra de Israel. Por isso a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir? Se enchendo de Deus. Porque sem Deus, se for resistir, vai dançar. Né? Se enchendo de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E às vezes a gente fica seguindo aí no Twitter, não sei aonde, homens cheios de palavras, cheio de unção, né? Entre aspas. Besteira. Melhor você ouvir o local, ao vivo. E aí? Não, mas a gente, eu sigo fulano, porque fulano, né, o evangelho, poxa, será o nome, né? Hoje virou uma febre. Gente, cuidado com essas coisas. Eu vou trazer um estudo sobre isso. São estratégias. Estão querendo mudar esse evangelho simples de Jesus. Pega lá, lê o Sermão do Monte, pelo amor de Deus. Vê a simplicidade. Uma vez eu falei aqui, não é heresia não, eu falei aqui, se Jesus viesse hoje pregar pessoalmente o Evangelho do Monte, ninguém ia querer. Porque a gente quer sensação, a gente quer barulho, a gente quer gritaria, a gente quer êxtase. E não é isso. A palavra de Deus não volta vazia. E por mais simples que ela seja, ela vai te preencher, vai te sustentar. Seja qual for o pregador. E não é o pregador, é a palavra de Deus. O poder está na palavra. Nós vemos aqui, né, o poder está em Deus. Quando ele retém, né, o poder desse rei que queria acabar com Israel. E depois você continua lendo o texto que você vai ver quantas coisas bacanas que tem ali. Esse rei ficou doente, o rei da Síria. Nem está aqui na mensagem, mas vou contar para você. Já acabei, mas agora vou. Me aguenta. Esse rei ficou doente, o rei da Síria. Olha como são as coisas, gente. O que ele manda fazer? Pegou um oficial dele e falou, vai lá em Eliseu. Não, mas ele não queria prender Eliseu? Vai lá e pergunta a Eliseu se eu vou ficar curado ou se eu vou morrer. Aí o oficial, o braço direito do rei, o segundo homem, foi lá em Eliseu. Falou, Senhor, eu vim aqui porque, né, o meu senhor lá, ele está doente. Está doente? Está doente. E ele quer saber se ele vai ficar curado, sarado. E se ele vai morrer. Olha só. Não faz parte do sermão, não. É que eu lembrei aqui. Eliseu falou para ele assim, olha só. Olhou para ele profundamente, lá na alma, como Deus tem olhado para você, no fundo da alma. Olhou, começou a chorar. Aí o oficial ficou assim, eu não entendi, o senhor está chorando. Ele falou, eu estou chorando. Eu estou chorando porque você vai fazer muito mal a Israel. Vai matar muita gente.
cara meteu o pé, foi embora, chegou lá no rei, o rei, e aí, conversou com Eliseu? Conversei sim, senhor. E o que Eliseu disse? Eliseu disse que o senhor vai ficar bom, vai ficar sarado, mas vai morrer. Pô, pelo menos morre com saúde. Gente, sabe como ele morreu? Esse oficial foi lá, molhou lá, ensopou o cobertor e matou o rei asfixiado. O rei morreu e ele começou a reinar. Viu? A palavra de Eliseu se cumpriu. Ele chorou porque ele viu que esse cara tinha uma segunda intenção. Era ficar no lugar do rei. Quem é o segundo aqui? Eu tenho que saber. Está vendo? Como Deus faz, gente. E de fato, aconteceu. E a guerra continuou. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra abençoe o seu coração. Que você tenha uma experiência com esse Deus. E Ele não vai te decepcionar. Vamos orar. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos porque é um privilégio poder ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que foi falado aqui. Pelas Suas profecias. Pela certeza que o Senhor nos dá, que está cuidando da nossa vida. E nós te agradecemos verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos para casa. E que você encontre a paz do Senhor Jesus dentro do seu lar. Eu vou orar por esses pedidos. Você pode levantar a mão. Maravilhoso Deus. Aqui estão, ó Deus, não simples papéis, mas vidas, Senhor, arroladas em problemas, em lutas, dificuldades. E também agradecimento, Deus. Então, Deus, que Tu possa manifestar os Teus milagres em cada pedido. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, aquele que está doente. Liberta o cativo. Restaura relacionamentos, Deus. Faz acontecer aonde não está acontecendo, Senhor. E eu oro crendo juntamente com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.